muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, espero que estejam bem. Vamos hoje falar um pouquinho, continuar o nosso estudo, enquanto o pessoal vai se chegando, vai tomando seus apostilas, a sua caneta, nós vamos estar aqui orando para que o Senhor abençoe esse nosso tempo de estudo, amém? Amém. Bora orar? Bora. Baixar suas cabeças, vamos orar. Pai, obrigado por mais essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos para aprender mais sobre o Seu reino. Abra nosso entendimento, Senhor, desde já vai tirando todos o cansaço, tira toda a confusão, Senhor. Repreendo agora toda retaliação maligna sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Nos dê, Senhor, em todo entendimento da Sua palavra, nos capacite, nos use para a glória e honra do Seu nome santo e poderoso. Amém e amém. Em nome de Jesus. Bom, para quem não esteve conosco na aula passada, nós falamos um pouquinho, nós demos uma introdução sobre batalha espiritual, falamos do nosso adversário, procuramos conhecer um pouquinho do nosso adversário, falamos um pouco do que a Bíblia diz em relação à batalha, como é o mundo espiritual e seus elementos, como somos afetados por esse mundo espiritual e como vencer a batalha, Hoje nós vamos continuar e nós vamos falar sobre a armadura de Deus. A armadura é tudo que precisamos para resistir aos ataques do diabo e nos mantermos firmes com Deus. Quem veste a armadura de Deus não será abalado, como diz em Efésios capítulo 6. Efésios ele fala muito da armadura, E assim, a armadura de Deus, nós podemos ver que nela nós temos elementos, temos peças celestiais. Você pensa que o inimigo, quando entra em batalha, ele entra sem preparo? Ele não entra não. E como que nós vamos entrar numa luta, numa batalha, sem preparo? Sem estarmos com munições, estarmos preparados, até bem alimentados. Porque se você está fraco, como é que você vai lutar? Só que aqui, as armas são espirituais e o alimento é a palavra de Deus, sabe? Nós precisamos estar equipados e através disso é que nós vamos ter respaldo na batalha. Quando o apóstolo Paulo ele escrevia ao povo de Éfeso, em Efésios 6, ele descreveu a armadura. E é muito interessante isso, porque durante o tempo que ele estava preso, ele estava acorrentado com um soldado romano. Então ele teve tempo para examinar com detalhes a armadura. E é muito engraçado, é interessante até, que ele começa a descrever assim. Ele fala, revestidos de toda a armadura. Toda. Ele não fala só de uma arma ou outra. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai para a batalha e a gente não presta atenção em algumas coisas. Então ele começa pelo cinto da verdade. O cinto da verdade, ele divide a armadura, entre a parte de cima e a de baixo. O cinto, ele é uma arma de ataque. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a palavra, nós tomamos posse dela, E nós não vivemos derrotados e nem no engano do inimigo. O cinto ele é importante porque ele une as duas partes e ele torna a armadura perfeita. Conhecer a verdade é fundamental e essencial para afirmar a nossa fé e ter a garantia da vitória. Jesus é a verdade, irmãos. Também é importante ser honesto, rejeitando a mentira. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. A gente precisa tomar cuidado com o engano. Todo cristão, ele deve falar a verdade no amor.
Não importa, as pessoas às vezes pensam assim: ah, mas é só uma mentirinha. Não existe mentirinha ou mentirona. Mentira é mentira, ponto. A segunda peça da armadura é a couraça da justiça. É uma peça de defesa, sabe? Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem nos justifica. Ele é a nossa cobertura. Olha que interessante. A couraça, ela cobre essa parte nossa. Ela protege os órgãos vitais. Ela protege o nosso coração. Olha que interessante. É uma armadura invisível, mas poderosíssima contra acusações. Sabe, quando você vai no banco, os seguranças, eles usam colete. Colete é a prova de balas. Por quê? Para cobrir essa parte essencial do ser humano. É uma vestimenta poderosa. A couraça serve para nos proteger, protege tudo que tem aqui, principalmente o nosso coração. Em Jesus, nós somos justificados. Agora, estamos do lado da justiça. Um coração protegido pela couraça da justiça também não se deixará corromper pelo pecado, porque ele está firme naquela convicção. Entende? Então, dificilmente ele cai em tentação. E para vestir a couraça da justiça, é preciso lembrar que Jesus nos justificou. Devemos tentar sempre fazer o que é justo e certo, o que é reto aos olhos do Senhor, rejeitando corrupção, egoísmo e todo pecado, todo tipo de pecado. E mesmo assim, quando entendermos que pecamos, peça perdão, sabe? As pessoas acham que pedir perdão é se rebaixar, é se humilhar. A gente precisa mudar esse pensamento, mas a gente vai tentar. É uma arma habilidosa contra o inimigo. A próxima arma que eu gostaria de dividir com vocês, calçar aos pés o Evangelho da Paz. Que arma tremenda de ataque e de defesa. A palavra diz que lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Né? Que lindo! O Evangelho, ele é o único que nos mostra a direção certa, o que nos livra dos tropeços. Se estivermos descalços, nós vamos acabar nos machucando. Vocês sabem que naquela época os soldados, eles não iam batalhar de cavalo, de carroça, eles iam a pé. E eles andavam, assim, de dia o calor era muito grande e à noite caía bruscamente a temperatura. Então eles tinham que ter calçado nos pés resistentes, porque aquela quentura durante o dia, se eles não tivessem com o calçado reforçado, ia rasgar, ia estourar. E imagine você pisando naquele calor, você vai sair machucado. E o interessante é que as sandálias dos soldados, eu não sei se vocês já viram chuteira, que tem cravos embaixo, né? Então os soldados, eles pisavam assim, né? Faz de conta que isso aqui são os cravos, e eles pisavam assim para colocar isso na areia para eles poderem se equilibrar, né? E eles andavam muitos quilômetros antes de chegar na batalha. Então eles tinham mesmo que ter os pés preparados para esse tipo de caminhada, né? O Evangelho nos dá a paz que tanto precisamos, porque é a palavra de Deus carregada de poder. Nossos sapatos protegem os pés e nos levam para onde queremos ir. E para calçar a prontidão do Evangelho da Paz, o crente precisa rejeitar a ira e a violência. Jesus veio para nos trazer reconciliação, unindo crentes em amor, e perdoar é muito importante para promover a paz. Vocês sabem que a primeira arma do inimigo, quando ele entra nas nossas mentes, é roubar a nossa paz? Porque se ele rouba a nossa paz, nós ficamos mais vulneráveis aos ataques. Olha que tremenda dica, né? Poderosa arma que a gente usa na libertação, para remissão, para curar, para salvar.
É só o Evangelho, é o poder de Deus para salvar aquele que crê. É verdade. A próxima arma, também poderosíssima, que eu amo, bom, eu sou suspeita porque eu amo todas, é o escudo da fé, né? Também é uma arma de defesa e uma arma de ataque. Aquela que nos firma nas promessas do Senhor. Só quem usa o escudo da fé é aquele que tem visão com Jesus, é aquele que tem relacionamento, que tem, sabe, aquela conexão direta, que exercita. Nós, como cristãos, nós precisamos aprender a exercer a nossa fé, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é posicionamento. Não adianta falar que tem fé, mas não crê. Entende? O escudo serve para nos defender contra setas, contra ataques. Vocês sabem que os soldados romanos, naquela época, o que eles faziam com os escudos? Geralmente o escudo, ele cobria toda a frente assim do soldado. E geralmente era com 7 camadas de pele de animais. E antes dele sair você imagina o peso, né? E antes deles saírem para as batalhas, eles mergulhavam aquele escudo nas águas. Para quê? Para se proteger das setas inflamadas, das flechas inflamadas. Quando a flecha batia, ela fazia fogo, né? Entende? Captou a mensagem? Olha que interessante. Vocês imaginam o peso que eles carregavam para batalhar? É esse o peso do escudo que ele tem que ter na nossa vida, entende? Não o peso de pesado, mas a força, a nossa fé, ela move montanhas. É a nossa fé que movimenta esse mundo espiritual. Para usar o escudo da fé, pense nisso. Decida acreditar na verdade que a Bíblia fala. Agir de acordo com a crença, com a fé limitada, firmada, quando entramos em ação e obediência. A fé é crer que o Senhor nos dá respaldo, que Ele já nos deu todas as armas para lutar sem medo. É enxergar a situação com os olhos da fé, não com os nossos olhos. Quantas vezes nós olhamos para algumas situações que a gente fala assim, ai meu Deus, não vai dar certo, né? E aí, daqui a pouco já passou e está tudo certo. E muitas vezes o nosso posicionamento é que vai mudar toda a situação. Nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé, tomar posse, profetizar algumas situações nas nossas vidas. Isso que é fé. Entende? Você chamar a existência uma coisa que não existe. Você não enxerga, mas pelos olhos da fé eu vou profetizar, né? A próxima arma é o capacete da salvação. É uma arma de defesa. Na verdade, quando você coloca o capacete da salvação, a nossa mente, gente, ela é o maior campo de batalha que existe. E o capacete é a nossa proteção mental para nos livrarmos dos ataques malignos de Satanás, das setas inflamadas, para combater mentira, medo, culpa, com a verdade. Nada mais é combater tudo contra a verdade que liberta, a verdade que já está dentro de nós, né? O capacete, ele guarda a cabeça, a nossa mente. A confiança na salvação também guarda a nossa mente e os nossos pensamentos. Com ele, nossa mente é renovada pela mente de Cristo. E para colocar o capacete da salvação, o crente deve lembrar que Jesus o salvou. E nada, e nem ninguém pode nos separar do amor dele. Amém. Olha que palavra tremenda, né? Aleluia por isso. A próxima arma que eu quero falar é da espada, né? A espada, ela serve para a gente nos defender e serve para a gente atacar. A melhor defesa é o ataque, né? E contra o inimigo é palavra, gente.
Satanás, ele sabe a Bíblia, decola e salteado. Muito além das nossas expectativas. Sabe, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Para cada necessidade existe uma arma que nos defende. Proteção contra enfermidades, contra peste, contra laços. Quer um exemplo? Isaías 53, ele fala que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, né? As nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então eu não tenho que tomar posse de doença para a minha vida. Quantas doenças que vêm através de setas malignas que a gente acaba tomando posse e acaba até ficando doente mesmo, né? Então a gente precisa entender o nosso posicionamento, as nossas armas. Então a gente não tem que aceitar algumas coisas que vêm de setas malignas para as nossas vidas. Se a gente não conhece a palavra, a gente acaba absorvendo tudo isso, né? Diagnósticos errados, como eu já falei, né, lá atrás, sobre sinusite, o próprio testemunho que eu dei. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que tomamos posse para as nossas vidas. Conhecendo a palavra, você vai tomar posse de coisa correta. Se você não conhece, você toma posse do engano de Satanás. É verdade. Posso dar um testemunho também? Pois não. Aproveitar, já que você está falando aqui em relação a não tomar posse da palavra, ou algum médico falar para você e você aceitar. Aí você já sai de lá, né, super arrasado, dependendo do que ele fala, né? Lembra que você estava grávida da Giovana? E eu era, e o Guilherme era pequenininho ainda, né? Aí eu estava passando por uma enfermidade, uma semana bem, com bastante febre, aí fomos para o médico. Aí ele falou assim, olha, vou mandar fazer um monte de exame aí, vamos ver o que dá aí para saber de onde vem essa febre sua. Ah, beleza, fez um monte de exame lá e tal. Quando foi entregar o exame para o médico falou assim, olha, vou te falar uma coisa para você. Não sei se é de nascença ou alguma coisa que ocorreu, algum susto ou alguma coisa que aconteceu que você só tem, normalmente, com certeza, temos 2 rins. Só que o meu é um tamanho grande e o outro é bem pequenininho. Só que tem um problema aí. Falei, o que tem? Esse que é grande, está funcionando 86%. E o pequenininho, nem sabemos se ele funciona. Então você vai ter que tomar um cuidado especial para esse rim, porque ele não tem a totalidade de 100%. Aí ele me passou uma lista do que eu posso comer, do que não posso comer. Vou ter que ter roupa separada, porque ele falou que eu tinha tuberculose renal. Eu falei, você está com tuberculose? Eu falei, meu Deus, eu vou, né? Na hora eu falei, eu rejeito, mas tudo bem. Aí eu e a Sô saímos de lá, meio bastante chateado, para variar, passamos em frente a uma churrascaria, falar, vamos comemorar. Mas como assim? Ela falou, eu estou vivo até agora por causa de um rim com 86%, eu vou me preocupar com o quê? Tá, vamos passar, vamos seguir a vida. Mas eu fiquei assim, com aquele na minha cabeça, assim, esse médico aí não me deu firmeza. Peguei, marcamos em outro médico, fomos para outro médico, né? Chegamos lá, mostramos para ele, o médico olhou, mas o que foi? Não. Aí eu expliquei a situação, falando, não, que isso? Você pode viver uma vida normal, mas como assim? Olha, cada rim tem que funcionar 50%. Não é 100% esse, 100%, é 50% cada um. Esse grandão aqui está funcionando 86%, ele está suprindo o outro. Pode viver uma vida normal, sem problema nenhum, só não sabendo se esse rim pequenininho está funcionando. Aí ele mandou fazer e ele também está funcionando. Está dando uma totalidade de 100%, até o pequenininho. Olha aí, se a gente pega aquela palavra que foi dada, a gente sai de lá, sai transtornado, e pela graça de Deus eu fui mais uma vez abençoado por Deus. E é isso aí. Verdade. Você sabe que a gente tomou um susto, porque tuberculose, você fala, como assim? Deus me livre, não quero nem lembrar, passamos um susto. Mas é isso, irmãos.
Com a espada, continuando a falar da espada, né, nós podemos derrotar o diabo e nos defender de seus ataques. Para usar a espada do Espírito, é necessário estar sempre meditando na palavra, estudar a Bíblia, aplicar na sua vida, memorizar versículos, conversar sobre a Bíblia com outras pessoas, ouvir pregações, né? São algumas formas que nós temos para aprender a usar, a manobrar a espada. Devemos orar no Espírito em todas as situações. A oração, ela tem poder e é essencial para alcançarmos a vitória. Vocês sabem que eu trabalhei muitos anos no banco, né? E eu trabalhava numa agência muito pesada lá na Celso Garcia. Era um monte de gente, aqueles sacoleiros chegavam, paravam na porta giratória e era escândalo, era briga. Então, quando começava aquela gritaria na porta giratória, eu já, Senhor, fecha a boca do leão. E assim, e dava certo, sabe? Então, assim, lógico, né? Em toda a situação, brigas, confusões, às vezes está acontecendo alguma coisa, aquele movimento, ora em espírito. Você não precisa levantar a mão, ficar falando em voz alta para todo mundo ouvir. Ora dentro de você, o Senhor vai te ouvir, né? O Senhor vai te ouvir no secreto. Deus nos deu um presente poderoso, que é a sua palavra, que é a palavra de Deus. É verdade. Eu vejo aqui que fora a armadura, existe também outras armas de batalha que o Senhor nos deixou, né? A oração é uma arma de ataque e também de defesa. A pastora Lúcia, ela fala muito uma frase assim, a oração é a alavanca que move a poderosa mão de Deus. Isso, para nós, é uma grande verdade, né? E a oração promove livramento imediato ao ser, né, acionado. Quando Deus aqui, eu vejo aqui, quando Ele olha para nós, Ele vê mesmo, vê nós abatidos, lutando, Ele tem o prazer em nos abençoar, né? E a oração promove mesmo livramento imediato ao ser, né? E nós precisamos orar com fé e autoridade, crendo verdadeiramente dentro do nosso coração, né? E orar o tempo todo. Precisamos ter discernimento para saber que tipo de oração, a hora certa, a oração que mantém as armas carregadas, né? E outra arma que eu vejo assim, poderosa, é o nome de Jesus. A arma de ataque e também de defesa. O nome mais lindo, o nome mais maravilhoso, poderoso, é o nome mais santo. Vocês sabem que até o demônio reconhece a autoridade que existe no nome de Deus, de Jesus. Quando você dá a ordem, ele sai de reta, né? Aqui em Filipenses capítulo 2 diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Diante desse nome, os demônios se dobram, os demônios são curados, né? Enfermos, né? Os enfermos são curados, né? Os mortos ressuscitam e as vidas são libertas e o impossível é possível. E esse nome está acima de todo o nome, né? E o nome de Jesus, somos mais do que vencedores. Ele nos guarda, nos protege e nos abre nos abriga. Ele nos abriga. Agora vamos falar sobre armas de sangue de Jesus. É uma arma de ataque.
plenamente eficaz contra o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, principalmente nós tomarmos posse da palavra, nós posicionarmos e declarar a palavra de Deus com fé. E outra arma aqui é o jejum. Ele é muito importante, viu, o jejum? É uma prática muito conhecida entre os cristãos desde a igreja primitiva. É uma arma que serve para nos prepararmos para a batalha, para confrontar com o demônio. Jesus aqui, ele jejuou ali no deserto, né? No início do seu ministério, para fortalecer espiritualmente. O jejum é um ato de fé, nos torna sensíveis à voz do Espírito, mas tem um detalhe, viu? Jejum sem oração, o que é? Dieta. É dieta. Então vamos prestar atenção, viu? Não é só jejuar, nós temos que prestar atenção aí. Outra arma muito importante, a unção com óleo. Na verdade, o azeite é o fruto da oliveira, serve para ungir as pessoas, simboliza dedicar essas pessoas ao Senhor. A Bíblia também diz que devemos ungir os enfermos com óleo. A unção despedaça todo e qualquer jugo, mas precisamos ter cuidado para que ela não se torne um amuleto. Quer dizer, que o óleo não se torne um amuleto. Então temos que prestar muita atenção aí. As pessoas também, vejo aqui pessoas para se preparar para trabalho espiritual. É outro tema aqui. Infelizmente aqui Deus... Felizmente, né? Felizmente aqui Deus não nos deixa por nossa conta. Ele nos mostra como podemos nos preparar para enfrentar a batalha espiritual. Primeiro passo aqui, o passo seria orar. Ali em Filipenses 6,18 nos fala sobre isso. Nós temos várias armas muito poderosas em nossa disposição. Uma delas é, com certeza, a oração. Quando você ora, você dá o controle a Deus. Você já não luta sozinho. Olha aí, olha que tremendo isso aí. A oração nos coloca junto com Deus e que tem todo o poder para derrotar o inimigo. Não é a gente que vai vencer a batalha, mas sim Deus. É tudo colocar na mão dele e ele provará, com certeza. É só nós realmente colocar na mão dele. E nada é pequeno demais, nem difícil demais, né? Para Deus. Ele quer a comunhão conosco, intimidade conosco e principalmente um relacionamento íntimo com Ele. Não é tremendo isso daí? Segundo passo aqui é leia a Bíblia. Olha aí, tem que ler. O versículo aqui chave dessa é Romanos 15:4. A palavra de Deus penetra em lugares mais profundos e tem o poder para transformar vidas. A palavra espiritual é a palavra, a batalha, né? A batalha espiritual é a palavra e a sua espada que lhe ajuda a derrotar os inimigos espirituais. Como a gente estamos presos, a verdade, a Bíblia quebra todo e qualquer corrente, né? Agora, o terceiro passo aqui é obedeça a Deus. A palavra-chave aqui está em Mateus 28, 19, 20. Não basta só conhecer a palavra de Deus, você precisa pôr ela em prática, né? Ser discípulo de Jesus significa obedecer tudo que ele ensinou. Jesus não nos salvou para continuarmos viver para nós não continuar na velha vida, mas sim temos uma comunhão com Ele, né? A obediência nos aproxima a Deus e nos dá força para enfrentar essas batalhas, enquanto que a desobediência abre brecha para o inimigo e para que eles possam aqui nos tocar, né?
Então vamos ficar alerta para o que possamos cometer, né? E quando o quarto passo aqui possamos resistir ao diabo. Esta está aqui em Tiago 4,7. Sim, você pode resistir ao diabo. Como? Simplesmente dizendo não. Não à tentação. Só porque você sente vontade de cometer um pecado, isso se chama tentação. Não significa que você tem que obedecer aos seus desejos, você tem que escolher. Então, escolha a esse Deus maravilhoso, né? Quinto passo aqui, junte-se ao exército, né? Ao exército de Deus. Está ali em Romanos 12, 4, 5. Deus não separa que você lute sozinho na batalha espiritual. Todo soldado faz parte de um exército. A igreja é o exército de Deus. Junte-se a uma igreja, né? Tenha comunhão com seus irmãos, os irmãos na fé, e envolva-se, né? Com intimidades, com relacionamento com eles. Não seja só um espectador ali, fique ali no banco, né? Você precisa dos seus irmãos precisam de você para ter essa comunhão aqui. Verdade. Por isso a gente fala, né? Ore, leia a Bíblia, obedeça a Deus, resista ao diabo e junte-se ao exército de Deus. Como? É importante irmos à igreja, irmãos. É importante a comunhão com os irmãos. É importante fazer parte do corpo de Cristo. É importante estarmos debaixo de uma cobertura espiritual, né? Muitas vezes a gente está ali, olha os passos que temos aqui, né? Orar, buscar. Toda essa armadura, cada uma, ela tem a sua função específica. Abrace, receba essa armadura, estude a palavra do Senhor, sabe? Quando for orar, está em guerra ou não está, ou está uma situação difícil dentro de casa, está com pensamentos estranhos, Senhor, coloca na minha mente o capacete da salvação, me livra dos dardos inflamados de Satanás, né? Em nome de Jesus eu repreendo, coloca o teu escudo do meu lado, à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, na minha retaguarda, em cima, embaixo, sabe, calçar os pés do Evangelho da paz, porque a tua palavra me diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. É embaixo dessa sombra que eu coloco a minha casa, a minha família, os meus filhos, meu casamento, minha saúde, minhas finanças. Repreendo essa enfermidade em nome de Jesus, porque o Senhor, pelas suas pisaduras, me garantiu que nós já fomos sarados. Sabe, nós precisamos conhecer a armadura para colocar a armadura em prática. Se você não conhece, se você não sabe, você fica aí sendo atacado, você vive no engano. Estratégia, entende? Estratégia de guerra, conhecer as armas que Jesus já nos deixou. E para encerrar, por que é importante ir à igreja? Porque a igreja ela tem as suas dificuldades e todo crente tem defeito, nós somos limitados e cheios de imperfeições. Mas Deus quer que vivamos em união, é na comunhão dos santos que se opera o Espírito. Muitas vezes, sabe aquela história? Você se frustra porque você fica esperando alguma coisa de uma pessoa e às vezes aquela pessoa não tem aquilo para te dar e você se frustra. Então, quantas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas? Quantas vezes nós decepcionamos as outras pessoas? Entende? Mas nós somos seres humanos, limitados, e nós precisamos de tudo isso. Por quê? A igreja ela trabalha em equipe, nós somos um corpo, cada membro tem a sua contribuição, cada um tem a sua parcela de importância, nenhum é mais importante do que o outro. Sabe por quê?
se o corpo está andando, os olhos veem um buraco, e se os olhos não mandar uma informação para o cérebro que o pé tem que pular o buraco, o pé vai cair no buraco, e o joelho vai para o chão, o joelho vai se machucar. Você entende porque nós somos um corpo? Porque o dia que eu estou fraco, eu preciso da oração do meu irmão. Tem dia que eu estou forte, que eu vou orar pelo meu irmão. Um supre a falta no outro. E juntos somos mais fortes. Amém? Amém. E é isso. Aqui encerra a nossa aula de hoje. Na próxima quinta nós vamos falar um pouquinho sobre a oração, né? Mais especificamente, que é a imunidade do corpo de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre sofrimento e vaidade. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre intercessão, qual o papel do intercessor e alguns cuidados ao entrar em batalha espiritual, e a oração que Deus não responde. Fiquem ligados, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos orar para encerrar, e se você gostou, dá um like lá, fala um oi para nós, tá bom? Se tiver alguma dúvida, a gente tem os canais também que você pode estar fazendo perguntas e a gente vai responder. Verdade. Agora, se você também não gostou, não fala nada. Fala nada. Não fala nada. Não vai magoar. Olha que a amargura tem cheiro de ovo podre. Tá bom, irmãos? É isso aí. E se você perdeu a aula passada, entra, né? Dá uma busca lá, assiste, porque assim você não perde o fio da meada, tá bom? Porque às vezes a gente pode falar algum assunto lá na frente que já foi abordado aqui. Tá bom? Vamos orar? Ô Pai, Senhor, Deus de amor e bondade, nós queremos te louvar, engrandecer o teu santo nome, te dizer que tu és o nosso Deus e que não há outro além de ti. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, por todo o teu cuidado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos guarde a vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Que o Senhor cada vez mais acrescente, Senhor, nas nossas vidas. Muito obrigada pela tua oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Um beijo, fiquem com Deus e até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau.